Fala pessoal, o Billy aqui. Você já pensou em ter uma automação que faz a postagem de texto e imagem, gera todo esse conteúdo sozinho com inteligência artificial e posta ele lá no seu blog? Você pode até fazer com que ela deixe somente nos rascunhos esse artigo prontinho para você só revisar e você mesmo só dá uma olhada ou faz ajuste que você precisar e posta, ou simplesmente fazer todo o processo 100% automatizado e deixar o seu blog todo feito com inteligência artificial e postando automaticamente, ou seja, publicando ele também sozinho. Eu já mostrei aqui vídeos mostrando como funciona uma dessas automações. Porém, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar as duas melhores automações que eu criei e que eu considero para você poder utilizar no seu blog, para você poder fazer a automação de artigos para blog com inteligência artificial. Estou aqui no NHN, que é uma ferramenta que a gente cria essas automações, e aqui eu fiz essa automação, que é a primeira automação para blog que eu considero uma das melhores. É essa daqui, que gera um artigo baseado em assuntos que eu defini, em assuntos em um contexto que eu escolher. Por exemplo, se eu quero que o agente de inteligência artificial aqui gere para mim um conteúdo baseado em temas específicos de inteligência artificial, de automação, de agentes de IA, de novos modelos, de como utilizar a IA para poder fazer tal coisa, tá? Esse tipo de conteúdo genérico onde eu falo para ela quais os temas que eu quero, essa daqui faz tudo isso. E como ela funciona? Eu posso ainda colocar 3 ou mais gatilhos, ou menos se eu quiser, para que ela faça essa postagem em 3 dias diferentes. Eu posso personalizar aqui para que eles faça todos os dias se eu quiser, quantas vezes eu quiser. Nesse aqui eu programei durante 3 dias que eu escolhi, com 3 horários diferentes. Uma hora, outro 8 da manhã, né? E o outro 8 da noite. E aqui, esse meu agente, ele vai criar um artigo e eu ainda coloquei um treinamento para que ele busque temas de artigos para blog que tenham grande chance de alto volume de buscas no Google. Isso faz com que os artigos que ele gere sejam mais facilmente encontrados. Tem estratégias de SEO que a gente fala. E veja bem, aqui eu destaco quais são os temas que eu quero que ele aborde. Dentre agentes de IA, inteligência artificial, enfim, os assuntos que eu quero que ele se trate. E ele tem uma função aqui muito interessante que é essencial você fazer. Porque quando você cria uma automação dessa, se você não utilizar essa tool aqui, que eu vou te explicar o que ela faz, todas as vezes que ele for gerar, pode ser que ele gere temas, assuntos bem parecidos ou até mesmo iguais, repetidos. E a gente não quer isso. Então o que eu fiz? Depois que ele gera um artigo aqui, ele salva na minha planilha todos os artigos que ele já gerou. E aí, quando ele for gerar um novo artigo, ele consulta esses temas para não repetir nenhum deles, tá? Então é para isso que eu fiz essa tool, para que ele faça uma consulta antes de gerar esse tema, certo? Depois que ele fez isso daqui, eu jogo para o meu outro agente de IA, que vai gerar o artigo, ou seja, o texto baseado na informação que ele escolheu. E aqui dentro desse agente eu coloco aqui, ó, para ele puxar o tema que ele gerou e monto toda a estrutura de como um blog deve ser feito, tá? E aí falo sobre estratégias para o título ser mais impactante. Então aqui dentro eu coloco todo o treinamento de como esse agente deve agir para que crie um blog todo estruturado, organizado e com estratégias de SEO para poder ranquear bem lá no Google. E nesse mesmo prompt, nesse mesmo agente, ele gera aqui também para mim as tags. Eu coloco as tags para que ele jogue lá para o meu blog para poder melhorar ainda mais o SEO, certo? E esse aqui eu uso o nó de Information Extractor para ele extrair somente as tags que eu quero, tá? Então eu coloco aqui o nome do título, ele extrai o título separado e as tags para que joguem nos campos certinhos que eu quero. Depois eu coloco esse Edit Field aqui para ele poder organizar esses campos e tratar para ficar mais organizado e mais fácil de eu trabalhar com eles. E aí eu separo entre título, texto do artigo e tag. Tudo isso daqui, aquele meu agente lá o segundo meu agente que gera o artigo, ele gera todo esse conteúdo aqui para mim.
porém depois eu extraio essas informações e separo para aqueles 7 lá no meu artigo de forma organizada. Feito isso, ele salva na planilha, né? Como eu mencionei, todas as informações separadamente nos campos certos, e a partir daí ele gera uma imagem aqui. Eu coloquei em inglês porque ela performa melhor, tá? Para que ele gere uma imagem no estilo que eu quero, com o padrão de cor que eu quero, para que ele siga sempre a identidade visual do meu site. E aqui eu peço para que ele gere essa imagem baseada no tema que ele está falando. E eu posso ir até além disso aqui, fica até a dica, eu posso criar um agente antes disso daqui, para ele mesmo gerar um prompt baseado naquele tema. E só depois eu jogo esse prompt para IA gerar, tá? Então fica mais eficiente ainda. E assim que ele gera então o texto do artigo e a imagem, a gente cria um post automaticamente lá no blog, que é o artigo em si, né? Depois ele baixa a imagem e envia para o WordPress e posta lá. Então o que ele faz? Ele vai criar todo o artigo com o texto, vai formatar, né? Ele cria o arquivo do artigo, depois joga o texto, organiza tudo lá e depois ele baixa a imagem e insere aquela imagem gerada por IA dentro do artigo também. Configura tudo certinho lá. E aí fica a meu critério aqui, você configura nesse campo aqui você configura aqui no nó do WordPress se você quer que ele fique como publicado, ou seja, ele faz a postagem sozinho, ou se você quer que ele fique como um rascunho. Aí você pode colocar aqui como um draft ou pendente também, tá? Ou até mesmo programar. Você deixa ele programado para que você revise. Aí você coloca esse filter aqui para que você revise e só depois você poste. Ou privado também. Aí vai do que você tiver achando melhor. Se você quer conferir antes, se você quer ajustar, se você quer inserir mais informações ou escrever algum detalhe do seu jeito, você pode fazer isso daqui também, beleza? E é aqui que você configura esse detalhe. E depois aqui eu jogo todos os conteúdos. Aqui eu posso jogar as categorias que ele extrai para mim, ou eu posso selecionar as categorias que eu quiser, que eu defini lá no meu blog, que ele puxa do WordPress, da API que eu conectei aqui. Aí aqui você joga em Content o conteúdo, o texto do artigo, e em Title o título que eu extraí lá dos agentes anteriores. E esse aqui é um blog que, no caso, essa automação está sendo gerada aqui, tá? E ainda tem muitos aprimoramentos que eu tenho que fazer, porém aqui é só a ideia que eu quero passar para vocês do que se dá para fazer. E é claro, você pode depois aumentar texto, colocar outras informações, aí você pode personalizar do jeito que você quiser. Ó, todos esses artigos aqui foram criados por essa automação, e a outra que eu vou te mostrar, que é diferente dessa aqui. Mas veja bem, por exemplo, esse daqui, olha que legal, ainda colocou o texto aqui, onde a OpenAI lança um GPT 4.5, uma atualização significativa da inteligência artificial. Aí repara que todos ele mantém esse mesmo estilo, com as mesmas cores que eu quero e o mesmo estilo que eu quero. Aí quando a gente abre o artigo, tá aqui tudo organizado, ó. O título, o dia que foi postado e a hora. Aqui automaticamente eu coloquei isso daqui, ó, para que ele separe e categorize em tópicos, porque caso eu queira ir direto no tópico, eu já posso ir lá. E é até um resumo para a pessoa entender tudo que ela vai ver naquele artigo, né? Aí aqui ela tem o título principal, os subtítulos, os textos, as listas, enfim, tá? Ele separa e organiza toda a estrutura aqui de títulos, subtítulos, como você pode ver, fica bem organizado. Esse aqui ainda tá um artigo pequeno, mas você pode definir o tamanho do artigo que você quiser. Ó, repara bem, vou atualizar aqui. E a última publicação é essa aqui, ó, 22 de abril de 2025, notícias de inteligência artificial. Inclusive ela tá aqui também, tá? Vamos testar agora na prática para a gente ver essa automação funcionando. Vou testar aqui e repara, ó, que na hora que ele está gerando o conteúdo, ele consulta aqui a lista antes de gerar, tá? Então ele passa duas vezes aqui. Primeiro para saber o que faz nesse módulo aqui desse modelo de inteligência artificial, ele usa a IA para saber o que tem que fazer, e depois ele busca as informações na lista de artigos e depois ele retorna para saber gerar o conteúdo em si, tá? E aí depois que ele gerou o tema, agora ele está gerando aqui o próprio artigo, o texto, né? Por que eu estou utilizando IAs diferentes aqui? Deixa só ele terminar aqui, ó. Deixa ele executando aqui para a gente ver. Agora ele está salvando na planilha, tá?
Agora ele está gerando a imagem. E por que eu uso modelos diferentes? Porque esse aqui é um agente que usa uma tool. Então por isso é muito importante usar o OpenAI. E nesse outro aqui eu estou usando o AS, que eu tenho muitos tokens lá, porque eu consegui $200 de token. Inclusive eu compartilhei aqui no canal com vocês. Essas novidades aqui eu sempre estou postando. Então eu estou usando esses tokens e está funcionando muito bem. E se você inclusive não é inscrito no canal, já se inscreve. Você não perder essas dicas aqui. Porque quem pegou lá o vídeo, assistiu o vídeo no momento que eu gravei, ganhou $200 em tokens. Já parou para pensar a quantidade de tokens que dá para você usar? Pronto, ó, finalizou com sucesso. Vamos atualizar o blog aqui para ver como ficou. Ó, prontinho, tá vendo? Ó, como criar automações no NetN, um guia passo a passo. Aí aqui ele criou a imagem e gerou o artigo completo para mim. Ó, postado dia 30 de abril, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui. Beleza? Aí colocou aqui também. Ele sempre coloca em destaque o último artigo que eu criei. E se a gente abrir aqui então, você vai conseguir ver que ele tem a imagem, todos os tópicos aqui. E os títulos, subtítulos, tudo organizado aqui, ó. Inclusive, ele coloca em código, tá vendo? Ó, coloca links para poder direcionar a pessoa para o lugar certo. Tudo bem organizado, tá vendo? E ainda no final, ele faz isso daqui, ó. Ele coloca para mim uma CTA, uma chamada para ação, para a pessoa poder conhecer mais sobre o meu trabalho. No final ele coloca as tags, a opção de deixar comentário, e eu deixo aqui alguns vídeos para poder divulgar o meu canal e o meu treinamento, que é focado para iniciantes, e a minha formação mais completa para você poder aprender todas as soluções que eu mostro aqui no canal. Agora vamos para outra automação. A outra automação é bem parecida, porém ela tem outra etapa muito importante. O que essa daqui faz? Diferente da outra, onde a outra você define quais os temas que você quer. Inclusive você pode até inserir isso, mandar, por exemplo, no WhatsApp, você pode mandar no Telegram, você pode criar um agente, né, que receba esse pedido seu. Com base no seu pedido, ele inicia a automação e gera o artigo baseado no que você pediu ali na hora. Dá para fazer isso também com aquele outro que eu te mostrei. Dá para você também enviar um e-mail e a partir desse e-mail ele gerar o tema. Dá para você criar uma planilha e você insere o tema que você quer e a partir dos campos que você for preenchendo, ela vai criando os artigos. Dá para fazer esse input aqui de várias formas diferentes. Porém, esse aqui é diferente. Esse eu não defino temas que eu quero. Eu faço ele buscar notícias, informações atualizadas em tempo real na internet. Ou seja, saiu aqui hoje uma notícia que foi lançado um novo modelo de inteligência artificial. E é isso, eu programo essa automação para que todos os dias, da hora, ele faça o artigo, ele vai puxar aquela notícia com a inteligência artificial da Perplexity AI. Aí ele gera o tema aqui da notícia. Eu uso esse split out para ele poder separar. Quando a Perplexity AI gera um texto aqui, no caso o tema, né, a notícia, ele coloca o texto todo bagunçado, ele coloca vários campos lá do texto e ele coloca vários links referentes a onde ele puxou aquelas informações. Então eu uso esse split out aqui para poder separar essas informações e mandar para o ChatGPT, para o meu agente de IA que vai escrever o artigo, somente o assunto, o texto da notícia. Isso faz com que eu economize mais tokens, né? Não tenho que mandar toda aquela informação gerada pela Perplexity para o meu ChatGPT. Isso faz também com que o meu agente saiba buscar só informações referentes àquilo. Eu não preciso fazer com que ele entenda esse link. Mas caso você queira usar esses links como referência e postar no seu artigo de blog também, não tem problema, dá para puxar se você quiser. Fechou? Então aqui ele vai fazer a criação, ele não precisa de uma tool como a outra, porque não faz sentido ele buscar artigos que já foram criados, né? Porque ele vai buscar uma notícia que já veio atualizada ali, uma notícia nova que veio da Perplexity. Logo em seguida, ele extrai informação assim como o outro, e daqui para frente é tudo igual. Repara que no meu blog eu tenho a aba Notícias, a categoria Notícias, Soluções e Tutoriais. Então eu tenho uma automação para cada tipo de conteúdo. E ele posta aqui tudo junto, ó. Só que aí eu consigo categorizar e aqui ver só os temas que eu quero. Então se eu quero ver só artigos de notícias, eu clico em notícias e ele me passa aqui só os artigos de notícias. Aí eu posso abrir cada um deles e ver a notícia relacionada aqui, tá? Tá vendo? Esse, por exemplo,
é de uma notícia atual do GPT 4.5 falando das suas principais melhorias, impactos nas grandes empresas e por aí vai. Essas então, para mim, são as duas melhores automações para você poder automatizar artigos de blog. E se você quer aprender a fazer essas soluções passo a passo, detalhe por detalhe, porque eu te passei aqui toda a lógica de como funciona para você poder replicar. Mas se você quer toda a estrutura, todos os campos configurados, passo a passo, além de aprender a montar sua própria estrutura de automação para você instalar o NTN, todas essas ferramentas, as APIs dentro da sua VPS privada, eu vou te mostrar aqui como você conecta todas as inteligências artificiais que eu mostrei aqui nesse vídeo e como você faz todas essas soluções aqui em blog. Aqui a gente tem várias soluções para artigos para blog, inclusive os fluxos prontos e ainda para várias outras soluções aqui para atendimento, marketing e redes sociais. Além de aprender a montar sua própria agência de automação IA, treinamento de agentes de IA e engenharia de prompt avançado e o módulo só de vendas e lives e comunidade, onde você vai poder tirar dúvidas, um suporte no nosso grupo de WhatsApp e muito mais, tudo aqui incluso. O link tá aqui embaixo na bio, caso você tenha interesse. E qualquer dúvida sobre essa automação, essas soluções que eu mencionei aqui, deixa nos comentários que eu sempre respondo e ajudo todo mundo aqui. Até o próximo vídeo.